O homem é predador do próprio homem? Para que exista ordem, precisamos nos colocar debaixo do poder de um único homem? Quais os reflexos de uma visão autoritarista e absolutista sobre o que é ou não permitido fazer na sociedade moderna? Fica comigo que tudo isso vai ser debatido nesse vídeo. Aproveita e já curte, se inscreve se você não for inscrito, dá essa moral pra gente e deixa a sua opinião no final do vídeo porque ela é mais do que importante para o nosso debate. Para entender melhor esse fenômeno do homem precisar de leis para a vida em sociedade, eu gostaria de recorrer a alguns pensadores e suas teorias sobre como surgiu tal necessidade. A necessidade da criação da sociedade civil, que segundo eles é chamada de o contrato social. O primeiro deles é esse senhor que vai aparecer aqui na tela, provavelmente nesse espaço aqui. E enquanto a animação rola, vamos puxar a ficha corrida dele aqui bem rápido. Thomas Hobbes nasceu em 5 de abril de 1588 na aldeia de Westport, na Inglaterra, e morreu aos 91 anos em 4 de dezembro de 1679. Ele foi um matemático, teórico político e filósofo inglês. A sua principal obra é conhecida pelo nome de Leviatã. Para entender o que Hobbes defendia, é bom sempre contextualizar o momento em que ele viveu na história. Devemos citar dois movimentos que geraram mudanças na Europa pouco antes do nascimento de Thomas Hobbes. A partir do renascentismo, a religião perdia sua força, a Igreja Católica começava a perder a sua influência sobre a comunidade daquela época. E começou a se consolidar a ideia de que o homem era o centro de todas as coisas, o que ficou conhecido posteriormente como antropocentrismo, e foi inclusive ilustrado pelo Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Além do que ficou conhecido como Renascimento, surgiu também um movimento que seria conhecido como a Reforma Protestante, e foi um fato histórico e de cunho religioso ocorrido na Europa no século XVI. Esse reformismo da fé cristã foi iniciado por Martinho Lutero, um monge alemão insatisfeito com a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. Lutero elaborou as 95 teses e fundamentou uma teologia que deu origem a novas denominações dentro do cristianismo. A Igreja Católica, obviamente, condenou o documento de Lutero e ele foi excomungado, ou seja, expulso da comunidade católica. Entretanto, as ideias de Lutero foram disseminadas por toda a Europa e ganharam vários adeptos que condenavam as práticas de cobranças de impostos, a proibição de usura e lucros, defendendo então as práticas capitalistas. Por isso, algumas monarquias absolutistas seguiram essa ideia de Lutero. Tá bom, Juvan, mas pra que essa introdução toda? Acelera aí, meu tempo tá curto. Não pode entrar água ali. Acelera bem, acelera, Jesus. Eu falei tudo isso para chegar aqui e te explicar que todo esse enfraquecimento da igreja foi um dos fatores que colaboraram para o fortalecimento do poder do monarca em relação ao seu povo. Temos aqui então o absolutismo, o poder ilimitado do rei enquanto soberano de um povo. Um exemplo claro do pensamento absolutista que reinava naquela época fica evidenciado em uma famosa frase do rei Luís XIV, que reinou na França entre 1643 e 1715, que dizia essa frase em francês que vai aparecer aqui, que eu não vou arriscar falar, mas que se traduz como: o Estado sou eu. L'État c'est moi. L'État c'est moi. Esse conceito de absolutismo vai ser muito importante para entender as teses de Hobbes, ok? Então guarda ele aí. Thomas Hobbes afirma em uma das suas mais célebres frases que em seu estado de natureza, o homem é o lobo do homem. No estado natural, embora alguns homens possam ser mais fortes ou mais inteligentes do que outros, nenhum se destaca tanto de forma a estar livre do medo de que outro homem lhe possa fazer mal. Uma vez que todos os recursos para a sobrevivência do homem são escassos, existiria então, segundo Hobbes, uma guerra de todos contra todos. Para ele, nesse estado de natureza não existem regras morais ou legais, muito menos princípios ou senso de justiça. É um estado de tensão permanente, segundo ele.
É uma visão que difere muito dos outros contratualistas, principalmente Rousseau, porque para Hobbes, o homem ele é mau por natureza. Que bom que eu sou! Segundo ele, nessa condição não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há o cultivo da terra, nem a navegação, nem o uso de matérias-primas que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas, o que demanda grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem contagem de tempo, nem artes, nem letras, não há sociedade e, o pior, há um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Ele era pessimista sobre a natureza do homem, né? Eu não estou aqui dizendo que ele está errado, não. Eu tenho as minhas ressalvas quanto às teses dele, mas eu não acho que ele está de todo errado nessa concepção no que tange o estado natural selvagem do homem. Enfim, Hobbes entendia que para alcançar o avanço da civilização, e como havia a motivação do medo e principalmente a vontade de acabar com essa guerra interminável, o homem formou, baseado nesse medo, uma sociedade civil por meio de um contrato social para se proteger. Por isso, ele e outros que debatem sobre a origem da sociedade civil são denominados de contratualistas. Para Thomas Hobbes, os homens só podem viver em paz se eles concordarem em se submeter a um poder absoluto e centralizado. Ou seja, Hobbes defendia que para uma sociedade prosperar e para que o contrato social seja efetivo em não apenas gerar avanços econômicos, mas também garantir a segurança das ameaças humanas contra a própria espécie, o poder do monarca deveria ser absoluto e ilimitado. Ou seja, ele era defensor do absolutismo, que vimos no começo do vídeo. De acordo com ele, só poderemos superar a deficiência profunda da violência inerente ao estado de natureza e selvagem do homem, instituindo um soberano político que emite ordens que são reforçadas por uma ameaça real de punição em caso de desobediência. Só haveria o certo e o errado, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, se houvesse um poder centralizado em uma pessoa que dissesse o que era permitido ou não fazer para todo o povo. Agora vem cá, você consegue fechar os seus olhos e imaginar uma pessoa em nosso país hoje que manda e desmanda, emite ordens e punições conforme o seu gosto pessoal acerca do que é certo e o que é errado? Pois bem, esses preceitos seguidos por essa determinada pessoa que você imaginou foram teorizados por Hobbes no século XVII. Hobbes diz ainda que para que funcionasse esse contrato social, era importante que o monarca não estivesse sob julgo da mesma lei que ele criou para toda a nação. O Estado não poderia estar sujeito às mesmas leis e punições que foram criadas por ele mesmo, pois isso seria infringir a sua soberania. Ele justifica dizendo que, embora os soberanos agissem impulsivamente e poderiam causar danos inesperados aos seus súditos, essas ações não poderiam ser descritas como ilegais ou injustas, pois abririam precedentes perigosos para a resistência à autoridade, gerando assim conflitos entre facções e também geraria efeitos piores do que os danos da obediência absoluta. Outro defensor desse regime absolutista foi Luís de Bonald. Ele soltou a seguinte frase: onde todos os homens querem dominar com vontades iguais e forças desiguais, é necessário que um único homem domine ou todos se destruam. E aí, você concorda com Hobbes? O homem é o maior predador da própria espécie quando não há leis? O poder político deve estar centralizado em uma só pessoa? Você consegue entender os riscos para a liberdade dos homens deixar a régua do que é certo ou errado para uma pessoa só decidir? Temos vivido isso no nosso país de alguma forma? Na minha opinião, sim, mas eu quero saber da sua.
Comenta aqui embaixo e fica ligado que no próximo vídeo nós iremos debater e ver os conceitos do pai do liberalismo e também do iluminismo, John Locke. Até a próxima!